Meu nome é Raimundo Cândido Neto, sou advogado, ouvidor eleitoral da OAB e é de extrema importância, em momento de grave crise política e institucional, que a sociedade civil debata aí o que pode advir aí nos próximos momentos da política brasileira. Meu nome é Ruda Risse, eu sou sociólogo e cientista político. Eu sou diretor-geral do Instituto Cultiva e a importância de a gente estar debatendo esse tema agora é que nas próximas 2 semanas, possivelmente nós definiremos o ritmo e a lógica dos próximos 10 anos. Meu nome é Henrique Napoleão Alves, sou advogado e professor universitário. Considero que o tema que nós vamos debater aqui hoje é de suma importância para o destino do nosso povo. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, um ano da gestão Michel Temer e a casa do presidente já começa a cair. Na última semana, uma reviravolta na Operação Lava Jato. O presidente da JBS, Joesley Batista, gravou um diálogo em que Temer deu aval à compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha. A Operação Patmos, como foi nomeada, investiga também o senador Aécio Neves, que pediu 2 milhões ao empresário Joesley Batista sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Lava Jato. O que temos ao nosso alcance para sairmos dessa situação? O que é constitucional nesse processo? Senhores, obrigado pelo convite. Começo com uma pergunta um pouco espinhosa, ou talvez óbvia, Rodar. O governo do Michel Temer acabou? Acabou. Na verdade, o grande erro do governo Michel Temer foi o impeachment. Foi o maior erro político que nós tivemos na história recente da República no Brasil. Por quê? Porque em 2015, Dilma Rousseff e o ministro Joaquim Levy, eles acionaram a maquininha da recessão. Sim. A recessão que nós mergulhamos não tem natureza econômica, a natureza dela é uma natureza política, a origem. Só para localizarmos o telespectador, Rodar, falamos de medidas, Joaquim Levy, um egresso do sistema bancário, ele faz com que a base de sustentação de Dilma Rousseff a critique muito e fique muito insatisfeita com medidas liberais, impopulares, de controle da máquina econômica a partir de um pensamento liberal. Basicamente, para a gente recordar, foram várias medidas, mas eu vou citar 2. Ele desvaloriza o real. Sim. Então, se ele desvaloriza tudo aquilo que a gente consome, que tem algum indicador no dólar, produto importado, passou a ficar mais caro. Sim. Então, o salariado... E, ao mesmo tempo, ele aumenta a taxa de juros. Então, se ele aumenta a taxa de juros, aquele crédito que eu tinha para comprar geladeira ficou mais caro. Ou seja, quem é assalariado ficou numa vida muito pior. Uhum. E quem investia, digamos, na produção, preferiu, naquele momento, talvez, investir no sistema financeiro. Uhum. Nós giramos, então, uma roda para o desemprego. Olha, como é que você assume um governo, derrubando o governo anterior e trazendo para dentro desse novo governo quem perdeu a eleição para administrar uma crise desse volume? Pior, como que você, a partir desse momento que está administrando uma crise econômica tão profunda e que abala tanto aquela situação que se desencadeou nos últimos 10 anos, em que a população mais pobre começou, por exemplo, a andar de avião, Sim. Viajar de avião? Sim. Lembre-se que em 2010 foi a primeira vez na história do Brasil que no final do ano os brasileiros viajaram mais de avião do que de ônibus. Uhum. Nunca tinha acontecido isso. Né? E de repente você perde o emprego, não tem mais como ficar comprando celular para o teu filho, para o teu neto. E ainda por cima o governo anuncia pacotes amargos, inclusive reformas, que ele isenta das reformas setores da elite, por exemplo, inclusive setores do Exército, do Judiciário. Ou seja, se é tão boa, por que ele está isentando esses setores? Não é? Então, eles assumem o governo, foi um erro de estratégia política grosseira. Era evidente
Não que nós chegaríamos à queda de um governo agora, mas era evidente que a crise seria tão profunda que em 2018 eles possivelmente entregariam o governo e a eleição para quem eles tinham derrubado. Não foi muito inteligente essa manobra. Deixa eu girar a bola um pouquinho. Raimundo, acabou? Eu discordo do professor pelo seguinte, eu acho que o que levou, concordo até parcialmente, o governo acabou em termos de credibilidade e em termos de legitimidade. Mas o que levou a esse fim foi o envolvimento nesse grave escândalo aí que foi deflagrado aí nos últimos dias. Não concordo que foi o fato de medidas econômicas, políticas ou sociais, porque até hoje ninguém falava em renúncia do Temer ou afastamento se não fosse exclusivamente o envolvimento dele nesses fatos. Aí Você não acha o governo Temer um governo impopular, não? Sim, impopular sim, mas do ponto de vista de ser afastado igual agora parece que de fato vai acontecer, por exemplo, e por que eu disse parcialmente? Eu tive a possibilidade de relatar na última sexta-feira, eu que fiz o voto da OAB de Minas, que pleiteou a abertura do processo de impeachment que vai ser protocolizado agora essa semana. O que nós levamos em consideração? Nós levamos em consideração aqueles 4 fatos graves e pedimos o afastamento dele. Agora, nós pedimos o afastamento dele, mas está nas mãos da Câmara, está nas mãos do Congresso. Só para contextualizar de novo, os 4 fatos graves: obstrução de justiça, prevaricação, informação privilegiada à empresa que opera no mercado de capital e indicação de um deputado para resolver interesses da empresa no CAD. Sim. Se não me engano, apenas a OAB do Amapá é que não... Sim, foram 25 votos favoráveis ao nosso voto aqui de abertura do processo. O Amapá contra e um estado não chegou a tempo, salvo o melhor juízo, o Acre. Sim. Professor Henrique, acabou? Bom, a gente percebe que qualquer governo que enfrentar as seguintes situações é um governo que tem dificuldades de governar. Quais são elas? Escândalos de corrupção, manifestações contrárias, manifestações populares contrárias, impopularidade, situação econômica ruim e perda de apoio no Congresso. Por uma série de razões, o governo Temer chega neste ponto a reunir esses 5 fatores de uma só vez. Ele já era impopular desde o seu início, já há um certo nível de manifestações populares que pode aumentar, ainda não é tão significativo, mas ele já está presente. Os escândalos de corrupção... Desde o início? Desde antes do início, né? Porque, vejam, ele já havia sido citado e políticos próximos dele já estavam envolvidos com problemas de justiça há muito tempo. Sim. Foi citado várias vezes também com 30 dias de governo, me lembro de 2, 3 ministros caírem em série. Né? Então, a questão dos escândalos de corrupção também está presente, e está presente de uma maneira dramática, porque desta vez ele não só está envolvido indiretamente, mas ele é colocado de maneira direta, envolvido num escândalo de corrupção. Ele começa a ter uma perda de apoio do Congresso, uma parte do Congresso considera que ele não vai ser capaz mais de levar adiante as reformas que ele estava propondo. Uma outra parte do Congresso está preocupada com o avanço dessas operações e dessas investigações para dentro da base aliada e já sinaliza sair do governo, inclusive alguns partidos que formavam a base dele, com líderes fazendo discurso pedindo a renúncia do presidente. Agora, Henrique, Rudá, Raimundo, acho que o professor Henrique coloca algo que foi capa da Veja, se não me engano, do final de 2015, por que caem os presidentes, né? Uma receita, essa que o Henrique colocou aqui agora, que se aplica a Collor, que se aplica, de certa forma, a Dilma. Mas por que, Rudá, que o argumento que você colocou no início do programa, que contextualiza economicamente, é um argumento que o professor Raimundo diz que não concorda e que não concorda parcialmente. Por que os escândalos ficam mais evidentes do que, para mim, o argumento desse começo, que, para mim, é muito evidente? Ficam mais evidentes para a classe média e para a imprensa. Sim. Porque para quem está no chão da fábrica, o mais evidente não é a corrupção. A corrupção não tem importância nenhuma para a maioria dos trabalhadores. Nenhuma. Nós temos uma pesquisa de 2006 do IBOP que revela que 75% dos brasileiros afirmavam que, se tivesse poder, seriam corruptos para ajudar a família. Então, e por quê? Porque no Brasil sempre houve corrupção. A população mais pobre, que nunca teve poder, sabe que a elite brasileira é corrupta. Na verdade, a gente fica falando dos políticos, mas o alto empresariado brasileiro é o promotor da corrupção. Todo o alto empresariado.
Todos nós que temos contatos com as altas empresas brasileiras sabemos como é que o empresário brasileiro atua. Né? Nós sabemos que Eduardo Cunha foi financiado por eles, o Baixo Clero é financiado por eles. Né? Então, eles não têm como fugir disso e o pobre sabe disso. Né? Então, o que acontece? Por que a corrupção ganha volume e envolve mais do que a classe média, que representa mais ou menos a classe média tradicional brasileira, 25% da população brasileira? Por que ganha mais volume? É quando você aperta o cinto, perde o emprego e você fica sabendo que algumas pessoas que estão na política continuam tendo uma vida de rei. Então, aí não é exatamente a corrupção que cria uma comoção. O que cria é a injustiça. Nós temos muitas pesquisas nessa área que corroboram o que eu estou falando. Não estou falando por opinião própria. Então, inclusive o Datafolha, né? Nós temos pesquisas de cultura política sobre isso. Então, veja, a questão é que o governo, eu não estou falando da queda dele, estou falando que o governo acabou já há algum tempo. Ele se arrastava, tanto que o Rodrigo Maia disse há pouco tempo o absurdo numa democracia de que não interessava, ele não estava governando para a população, estava governando para dentro do Congresso e para fazer as reformas funcionarem. Esse governo conseguiu uma proeza. Eles destruíram a credibilidade da pauta liberal no Brasil. Eles vão ter que reconstruir tudo de novo, porque a pauta liberal ficou evidente, ela destrói a segurança social daqueles que são mais pobres. Sim. É por isso que nós chegamos nesse nível de crise. Eu quero voltar, Rudá, no segundo bloco, exatamente para a gente discutir e descrever um pouquinho dessa pauta liberal. Se essa pauta liberal ela se rompe, qual que é a outra... Qual que é a outra alternativa também? Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.